Meu Deus! Deus Santo! Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Sabe o que o Espírito Santo está falando para mim e para você nessa noite? Se você pegar aquilo que Deus te deu e esconder, quando você quiser usar, já não vai valer mais, já não vai dar para mais usar, porque na hora que Deus te deu, você rejeitou, na hora que Deus te deu, você não quis usar. Use quando Deus te deu, irmão. Se você fala inglês e não prega para americano. Meu Deus! Prega, irmão, prega. Sabe por que nós temos que pregar, irmão? Sabe por que nós temos que pregar? Porque se a gente não pregar, irmão, o Satanás envia um anjo dele e vai lá e tira aquela alma da presença do Senhor. Mas quando nós pregamos, Satanás vem e o Espírito Santo de Deus, o Jesus Cristo Todo-Poderoso, fala aqui: não, Satanás, essa alma foi comprada pelo sangue de Jesus Cristo. Glória a Deus! Glória! Abre a boca, vamos pregar a palavra do Senhor Jesus Cristo. Vamos dizer para esse mundo aí fora que direto faz mal beneficente para agradar a carne do homem. Para esse mundo aí fora que faz manifestação aí que não prestam para nada a não ser para arrancar dinheiro do povo. Mas vamos fazer uma manifestação santa, uma manifestação pentecostal, uma manifestação que desce lá do trono do Senhor Jesus Cristo, que Ele dá para mim e Ele dá para você. Vamos pregar esse evangelho, que é onde que nós abrimos a boca e fala Jesus te ama, aquela palavra vai entrar no coração daquela pessoa e nunca, olha, presta atenção, nunca mais, uma vez que você vira para um incrédulo ou para um não crente e fala para ele: olha, Jesus te ama. Meu Deus! Uma vez que você fala Jesus te ama, nunca mais ele esquece. É verdade. Ele pode voltar para a prostituição, ele pode voltar para a vida alheia, ele pode começar a drogar-se, ele pode começar a traficar, mas nunca mais ele vai esquecer que existe um Jesus no céu que ama a alma dele. É verdade. Aleluia. Mas só tem uma maneira de ele saber: se nós pronunciarmos, É verdade. e a nossa boca profetizar. Em vez de nós falar de alguém, vamos falar de Jesus. Em vez de nós falar do nosso irmão, vamos falar de Jesus Cristo. Vamos falar: olha, o meu irmão, ele é falho, mas o meu Jesus não. O meu Jesus, ele é poderoso. Ele é falho, mas ele está ainda em processo de melhorança, em processo de mudança. Um dia ele vai entrar no céu que Jesus prometeu, e lá ele não vai ter mais essa falha, porque lá o corpo dele vai ser glorificado. O que passou, Jesus não lembra mais, mas o que tem para vir é muito mais do que nós experimentamos aqui na terra. É isso que nós temos que pregar. É isso que o mundo está com sede, irmãos. Meu Deus, bendito é o O Deus. mundo não está com sede, irmãos, de água, não, irmãos. Meu Deus. O mundo não está com sede de farra, não, irmãos. Nós somos crentes, nós vivemos nesse mundo e nós contemplamos a situação desse mundo, nós estamos vendo que o mundo está sedento, está carente de ouvir a voz de Jesus Cristo, de ouvir a palavra de Deus. Irmãos, quantas pessoas aqui têm experiência de falar para americano ou para qualquer outra nacionalidade de Jesus Cristo? De repente, aquela alma que estava triste já não está triste mais. Sabe por quê? Porque Jesus entrou na vida dela de uma forma ou de outra, usou você, usou eu, usou quem for, e Jesus fez a mudança na vida dela. Quando nós falamos para um americano, eu tive a experiência de falar com o meu patrão. Eu falei: olha, você conhece Jesus? Você sabe quem é Jesus? Você sabe de Deus? Você sabe que Deus existe? Ele falou para mim assim: olha, Juliano, eu até sei que Deus existe, mas eu não gosto de Deus não, porque lá na África existe gente que está passando fome. Eu virei para ele e falei assim: olha meu patrão, olha, lá na África tem gente passando fome, mas presta atenção, lá na África eles adoram girassol, eles adoram bezerro, eles adoram o sol, eles adoram todo mundo, mas não adora a Deus. Quando você vê um crente que adora a Deus passando fome, você fala para mim, porque o meu Deus falou que o justo não mendigará o pão, e eu creio na palavra do meu Deus, e eu tenho 5 anos que aceitei Jesus Cristo, 25 anos que eu ouço falar de
sua casa, você vai abrir a geladeira, você vai abrir o armário, você vai abrir as dispensas, e você vai falar, mas Jesus não tem nem pão, Jesus, não tem nem farinha para misturar com água, Jesus. Mas aí você abre a porta, tem uma cesta básica lá preparada, da parte do Senhor para sua vida, porque o meu Deus é fiel. Ele é fiel, irmãos, ele nunca deixa o céu do céu mendigar o pão. Isso é promessa do Deus Todo-Poderoso, que ele nunca mudou uma promessa dele. Meu Deus! Talvez, irmãos, talvez, como eu já preguei aqui, eu vou pregar de novo, talvez você vai entrar dentro da sua casa e vai começar a entristecer o seu coração, porque nós somos crentes e nós passamos por esse problema também. Mas quando nós começamos a entristecer o nosso coração, nós fazemos igual o irmão Valcisa falou aqui nessa noite: o meu Senhor, o meu Redentor vive, Ele vive, Ele vive, Ele vive, Ele vive, Ele vive e Ele vive. Aí nós começamos a cantar, a adorar o nome do Senhor Jesus Cristo, o refrigério do céu vai indo no nosso coração, porque o Jesus Cristo que nós pregamos, Ele falou que na presença dEle até a tristeza salta de alegria. Então, se nós cantamos, a presença de Jesus entra na nossa vida, e aquilo que era tristeza se torna em alegria. Glória a Deus, aleluia. Deus é poderoso, irmãos. Aleluia! Irmão, Deus é poderoso demais, irmãos. É verdade. Eu, às vezes, eu fico com raiva de mim mesmo. Às vezes eu estou lá em casa, eu começo a ler a Bíblia, eu começo a meditar, eu fico pensando, mas gente, como é que eu sou falho? Jesus é tão poderoso, eu passo por prova tão pequena por muitos dias. Até por coisinha pouquinha, irmãos, eu fico triste, eu fico pensando, mas Jesus tão poderoso, por que essa tristeza não pode sair da minha vida? Mas aí eu entendo, irmãos, eu entendo que quando nós estamos tristes, que quando nós estamos amargurados, que nós estamos passando por dificuldades, nós oramos mais, nós buscamos mais a Deus. E às vezes Deus quer ouvir a nossa voz, então Ele fala assim: olha, você tem bastante tempo que você não ora, você tem bastante tempo que você não conversa comigo, então eu vou mandar uma provinha para você falar comigo, que eu preciso ouvir a sua voz. Aí quando nós começamos a falar com Jesus Cristo, nós sentimos a presença do Jesus Cristo, porque